Por que cargas d'água as pessoas procuram tanto um sentido para a vida? Porque a vida enquanto vida não esgota a sua razão de ser. Porque a vida enquanto vida não alcança a sua plenitude. Porque a vida enquanto vida não alcança a sua plena intensidade. Se a vida é temporal, tudo está inscrito numa certa temporalidade, como a gente já disse. Então, se o sentido da vida não está na vida, também não está no seu tempo, na sua imediatidade da vida vivida. O sentido da vida é, portanto, alguma coisa que, escapando à vida, ela se encontra temporalmente deslocada em relação a ela mesma. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você, pausa. Importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com isso. Não controlo tudo, não sou dono do universo, não posso impedir a morte que virá, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa, e essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Essa é uma sorte diária. Basta eu começar a dormir o dia todo que a sorte se vai. Vocês têm que se convencer de que vocês são donos de vocês. Vocês receberam um carro da vida, dirige o carro. Não senta de passageiro. E acredita. Acredita. Eu acho que isso é o fundamental. Vocês têm que acreditar que vocês podem, que realmente vocês podem. E vocês vão conseguir. Depois disso, olha, nunca percam a humildade. Tenham sempre consideração pelas outras pessoas. Procurem sempre aprender. Aprender. Tem uma outra frase também que eu gosto muito. E as pessoas às vezes acham que é marketing pessoal, mas não é. Que eu digo: eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas eu quero ser melhor que eu sou hoje. Isso dá para fazer. Claro que você não consegue fazer isso em tudo, entende? Quer dizer, não vou querer jogar squash como eu jogava 10 anos atrás, entende? Mas dá para quebrar o galho ainda, dá para levar. Entende? Uma cabeça, aprender, coitado, dá para fazer. Dá para continuar sempre em evolução. E o jovem tem uma vida enorme pela frente. Busca aprender. Acredita e busca aprender. Seja humilde, tenha determinação, tenha vontade de fazer. Usa a disciplina, tenha equilíbrio na vida. Eu acho que vai dar tudo certinho. A ideia do ainda dá, ela se dá não de modo ilimitado. Os romanos antigos têm uma frase que eu uso com muita frequência, lembrando a necessidade de darmos um passo além. Eles diziam: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível nós derrotarmos o vírus, na tua opinião. É impossível fazer uma sociedade afastar-se momentaneamente e tomar cuidado, na tua opinião. É impossível que pessoas não entendam que elas não podem se grudar, se abraçar, se descuidar, na tua opinião. A ideia do impossível, ela não tem uma marca só de positividade. É impossível que alguém acredite que a Terra não seja esférica, na tua opinião. Interessante. A ideia de que o impossível, ele não é um fato, mas ele é uma perspectiva, alimenta sem dúvida a nossa condição. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos 2 tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados.
os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois você não comerá de novo. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso agora eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Tem coisa que é antiga, tem coisa que é velha. Superar, inovar, transformar. Eu não quero estar num lugar onde só há tristeza. Atenção, superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. No livro A Sorte Segue a Coragem, eu lembro uma coisa. O que é sorte? No mundo de mudança e velocidade. Sorte não é só a ocasião favorável. Sorte é a circunstância. Sorte é uma ocasião, uma oportunidade que você, sem dúvida, só aproveitará se tiver coragem. Por exemplo, será que pode acontecer coisa na tua vida que favorece se você estiver atenta ou atento? É lógico. Se você estiver desatento, não adianta o cavalo passar arriado. E coragem não é uma disposição eufórica, que é assim, vamos que vamos. Claro que não. A coragem tem que ser preparada. Atenção no que eu vou dizer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Antes de eu sentar, eu olhei para ver se a poltrona estava aqui. Mas você diz, Cortella, para quê? Ela estava aqui agora há pouco, mas num palco que mexe. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Eu, Cortella, estou usando muleta há um tempo e eu preciso aprender a fazê-lo com medo de cair. Quem aqui é cadeirante sabe que você precisa de coragem para aprender a fazer alguns movimentos, a praticar algum esporte, porque a gente tem medo. Não confunda medo com pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. E coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Por exemplo, eu criei meus filhos e ajudo com os meus netos, não deixando que eles deixem de ter medo, mas fazendo com que eles possam ter coragem. Você vai atravessar uma rua, a criança tem que ter medo de ser atropelada, mas tem que ter coragem para se preparar, olhar para lá e para cá e passar. Você tem medo de se afogar numa lagoa aqui perto ou num rio, ainda bem,
mas tenha a coragem de aprender a nadar e fazê-lo. Por exemplo, tem gente aqui que tem medo de avião, isto é, todo mundo que for inteligente. Osíris Silva, grande engenheiro, nascido em Bauru, um dos homens que ajudou a criar a Embraer, ele tem uma frase que é verdadeira, ele diz: há dois tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Eu viajo de avião quase todo dia, amanhã cedo Pedro e eu vamos pegar o avião para São Paulo. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é falar: o senhor tem medo de avião? Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo, o que ele faz? Se prepara, organiza, estrutura e vai. Se ele falar assim: o senhor tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entro em pânico. Eu falo: e se tiver uma tempestade? Na hora a gente vê o que faz. Há 1 mês e meio, o Pedro e eu estávamos indo para o Rio para gravar um dos episódios do Porta dos Fundos, né? Que foi ao ar já. Ora, quando nós fomos pousar no Rio de Janeiro, Pedro se lembra disso, estava belíssima aquela manhã no Rio. Quando ele foi pousar, ele arremeteu. Que não é uma sensação agradável, mas ela é necessária. Ele arremeteu. Por que o piloto arremeteu? Claro que ele não deu a explicação no momento que arremeteu, porque ele estava preocupado em estabilizar a aeronave. Mas assim que ele estabilizou, ele disse: bom, arremetemos porque a visão ficou prejudicada e para evitar algum problema, eu preferi arremeter. Que alegria que deu daquele piloto, que em vez de dizer: vamos ver o que dá. Quem sabe a gente tem sorte. A sorte segue a coragem, mas repito, a coragem não é só uma disposição eufórica, você precisa prepará-la. A morte biológica é um dado universal de todas as culturas, em todas as épocas. Como eu penso, como eu ajo diante da morte, qual a memória que eu estabeleço diante da morte, é um dado absolutamente cultural. A ascensão do dia de finados tem a ver com a ascensão da ideia de purgatório, que a partir do século XI, XII, XIII, cresce na Igreja Católica. A morte como uma festa no México, a morte pública entre os jainistas, uma morte épica e pública que sirva de exemplo para toda a comunidade, a morte com cremação, a morte com enterro, a morte com velórios enormes ou a morte com velório curto, tudo isso depende de cultura. A morte biológica é um dado absolutamente técnico. A morte, como eu reajo diante dela, é fruto de cultura e de história. Nós temos uma sociedade marcada hoje pela tanatofobia, por um certo horror da morte. Não se fala de morte, não se executa em público, os corpos devem ser cobertos, morre-se, como você lembrou no início, de forma asséptica, em hospitais, de forma cada vez mais medicalizada. Bem, os jovens, como bem lembrou a Marilene, não são muito íntimos dessas demonstrações sociais e simbólicas. Prefeririam, ao invés de ir ao cemitério, escrever hashtag tô de luto. Talvez fosse mais prático do que tudo isso. Os jovens estão mais longe da morte. Os jovens são menos solidários a uma ideia que está tão distante delas. Provavelmente temos raiva do que os jovens dizem, porque nós também não gostamos de velórios, nós também não gostamos de hospitais e não temos essa liberdade, como eu escrevi hoje num artigo, não temos essa liberdade de dizer: eu não quero estar num lugar onde só há tristeza. Mas nós fomos educados a uma ideia social de solidariedade. Na verdade, o tema da morte diz muito pouco respeito aos mortos, diz respeito sempre a quem fica, diz respeito à nossa dor, à ausência e à fila andando que nos lembra a nossa própria finitude, que é sempre uma coisa difícil. Como diz Woody Allen, não tenho nada contra a morte, só não gostaria de estar presente. Como nós temos enterros rituais pré-históricos, com amuletos, flores e outros elementos, nós não sabemos, a gente corre risco do que a gente chama na área de humanas de fenomenologia, estabelecer uma continuidade que talvez não exista, mas certamente em parte para que os mortos descansem, em parte para que se afastem do nosso mundo, ou que não nos causem mal. Nós cercamos os cemitérios com elementos religiosos, túmulos, como lembro que Thomas, com grades de ferro, que são elementos de isolar magneticamente os mortos. Há uma crença judaica de não vir direto do enterro para casa, para que o anjo da morte não nos acompanhe. Nós temos respeito e medo dos mortos, haja vista que os mortos são para serem lembrados no dia de finados e os mortos também são para assustar todos os filmes de terror. Os mortos são uma coisa ambígua na nossa cultura, porque, como você disse muito bem, a única certeza universal é essa. Então nós fazemos o que
que, muito mais do que eu, uma psicóloga como Marilena pode defender, que é uma denegação da morte. Nós ficamos transportando para discursos simbólicos, ficamos atenuando com o nome finados o que é Dia dos Mortos, ficamos dizendo que fulano faleceu quando ele morreu, ou como preferem os kardecistas, desencarnou. São várias maneiras de eu dizer que eu estou afastando. Óbito, né? Veio a óbito, técnica, né? veio a óbito. Não? Em breve gerúndio, né? Fulano está morrendo, em breve o gerúndio também. A morte nos assusta, assusta quase todas as pessoas, né? E nós não falamos dela, porque o simples nome é uma espécie de Voldemort. O simples nome já atrai a ideia da morte. Seria bom pensarmos em buscar uma forma de viver para sempre, para nunca sofrermos? Eu acho a eternidade, os vampiros são sempre melancólicos, não é? Porque viver muito é demais. Você tem uma velha lenda mitológica de uma pitonisa, uma sacerdotisa de Apolo, que pediu a vida eterna, mas esqueceu de pedir a juventude. A Sibila Cumana, como era chamada, começou a envelhecer. Depois colocaram-na numa gaiola. Ela só dizia: quero morrer, quero morrer. Eu acho que a finitude da vida é uma das grandes chaves da beleza da vida. Por isso que flor natural é melhor do que flor artificial, porque a flor natural vai passar em poucos dias. A artificial fica naquele brilho plástico por muito tempo. Quer dizer, uma estátua é pior do que um ser humano. É sermos feitos de matéria finita, estarmos imbuídos na finitude, que dá à vida grande parte do seu prazer. Agora, é a nossa contradição. Todas as religiões nos garantem que vai ser muito melhor depois. E todas as religiões têm ritos que falam da dor e da tristeza e de tudo isso. Se nós fôssemos de fato religiosos, comemoraríamos a morte de uma pessoa no sentido de festa. Mas como não somos de fato religiosos, apenas temos crenças religiosas, nós sentimos essa dor eterna. Ainda que a religião seja, sem dúvida, a ideia mais completa para se tratar simbolicamente da perda e da morte e da dor. A ciência não seca lágrimas. Não posso dizer a uma mãe que acabou de perder um filho: seu filho é feito de moléculas de carbono, tudo que é feito de carbono tende a desaparecer, inclusive eu e a senhora. Eu devo dizer: ele está no céu, está nos olhando, não sofre mais e vamos nos reunir a ele. Isso consola, né? A ciência não consola ninguém. A ciência criou Prozac, mas não criou uma simbologia para eu poder enfrentar a dor. E você dirá: professor, e essa felicidade que o senhor fala para o senhor é o quê? Eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É Spinoza que define passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu espero que você tenha entendido. Você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem, e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo. Impossível só se alegrar. Ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda, com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não, a tristeza, obviamente, faz parte da vida. Para haver alegria, tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser, porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você pro resto da vida. Porque amanhã você é outro, e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso.
A felicidade é quando você gostaria que não passasse, é quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema e só se lembra que está no cinema quando o filme acaba e você lamenta muito de tão bom que era o filme, de tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos quando você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso, torcido para durar um pouco mais, me mostrado para alguém que você ama na internet, ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar.